Olá, seja bem-vindo à STP-TV. A minha convidada de hoje é natural de Maputo, é licenciada em Ensino de Química e habilitação em Técnicas de Gestão de Laboratórios. Além disso, é escritora. Já apresentarei após uma breve reportagem. Falar de educação engloba os processos de ensinar e aprender. Este é um fenómeno observado em qualquer sociedade e nos grupos constitutivos dessas, responsável pela sua manutenção e perpetuação a partir da transposição às gerações que se seguem, dos modos culturais de ser, estar e agir necessários à convivência e ao ajustamento de um membro no seu grupo ou sociedade. Enquanto processo de sociabilização, a educação é exercida nos diversos espaços de convívio social, seja para a adequação do indivíduo à sociedade, do indivíduo ao grupo ou dos grupos à sociedade. Amélia Margarida Matavele, eu gosto desse nome, gosto mesmo muito desse nome, com um novo livro para apresentar. Obrigado por estares aqui, vinda de Maputo. Obrigada eu. O que é que tens a dizer sobre o Chichuqueta? Esse nome que me deu muito trabalho aprender em dizer. Chichuqueta. Bom, é um livro que envolve muita coisa. Começando do nome, Chichuqueta, que é uma dança tradicional que geralmente brincávamos quando éramos crianças. Levamos muita apurada, no caso, por voltar tarde para casa dançar Chichuqueta. E cá entre nós, na sociedade atual, as crianças de agora já não dançam chichuqueta. A dança está praticamente em Maputo, no meu bairro, no aeroporto, desapareceu. Mas eu carrego essa dança dentro de mim porque, além de ser marcante, é uma expressão cultural. Faz falta. Para mim que vivi, que dancei chichuqueta, que passei pelas emoções da chichuqueta, sinto um vazio quando vejo crianças a se, de certa forma, desvalorizar ou não serem ensinadas a dançar chichuqueta. Isso é estranho, porque tu és muito nova e já estás a falar de uma dança, de uma brincadeira tradicional, de um espaço específico da tua cidade, tu viveste intensamente isso e que, de repente, em tão pouco espaço de tempo, já está a desaparecer? Já desapareceu. Era normal, o horário é das 6 às 12, das 12 às 17. Era normal, das 12 às 14, encontrar crianças que entraram de manhã a dançar chichuqueta. Ou então, das 17 às 18... Sim, havia aquele espaço depois das aulas. Sim, depois das aulas, encontrar crianças a dançar chichuqueta. E aquilo era tão, assim, foi marcante para mim. Numa certa fase, eu brinquei chichuqueta, mas eu não sabia dançar. Agora já sabes? Sim, já sei. O que aconteceu comigo? Dentro das amigas, elas sempre diziam: você é pau para todo jogo. Onde precisar-se de reforço, vamos te chamar. Mas, por enquanto, não brinca, porque aquilo era uma competição. Ok. Fazíamos aposta e a turma que ganhasse ia concorrer com outra turma e depois ali os gelinhos como lucro. Ok. Já está visto. Está percebido. Mas o título do livro, o nome da dança, nota-se bem que é dança porque tem muito ritmo. A palavra é uma palavra com muito ritmo, uma palavra bonita, muito bonita mesmo. Isto também influenciou-te naquilo que tu escreveste, aqui muito de memória no livro. Como é que é isso? Como é que foi esse processo que é para teres um livro que é um livro de poesia? Bom, eu me espelhei num dos primeiros textos que eu fiz para essa obra, que foi exatamente Chichuqueta. É um texto que retrata um pouco da dança, faz reviver a dança, e nos outros textos do livro foi aparecendo um pouco mais a dança. E quando eu fui dar por mim, eu precisava de um título para o livro. E fez buscar. E fui buscar exatamente aquela que era a chichuqueta. Mas por que chichuqueta? Exatamente pelo que expliquei antes. É um reviver, é um culturando que eu quero trazer de volta. Porque no meu tempo, quem não dançou chichuqueta não foi criança. Que giro. Isso é mesmo giro e muito marcante. Marcante. Diz-me uma coisa. Esse é o teu primeiro livro? Sim, é o meu Primeira livro. obra autónoma. Já vens em algumas antologias sim. de poesia contemporânea moçambicana. Tu és muito nova, não és? Sim. E tu sentes-te cómoda por uma pessoa tão jovem e estás a expressar-se já
tão fortemente, e no cima, numa linguagem que é a poesia, que exige muita maturidade para ser levado totalmente a sério? Eu me sinto muito bem, exatamente porque com a poesia eu consigo me comunicar. Eu consigo olhar para a sociedade, me espelhar nela, viver o que a sociedade inteira vive. Há quem diga não se pode passar por todos os geros durante a vida para poder aprender. Eu consigo aprender com os geros da sociedade, dar sugestões, expor esses geros, tudo na poesia. E os teus erros? Também estão Estão lá? inclusos lá. Também estão lá? Sim. Eu, a primeira vez que te li, e uma série de outros autores, foi nesse livro que tu tens ali, dos silêncios que cantamos. Que cantamos, sim. Foi-me oferecido o livro e impressionou muito a qualidade da poesia que a juventude, sobretudo mais a juventude, está a produzir em Moçambique. Aliás, Moçambique é um país de poetas. Não sei se é a influência do Índico, do que é, mas é efetivamente um país de grandes, mas grandes poetas, grande parte deles conhecidos, e mais do que conhecido. E tu sentes essa carga de ter que dar continuidade a essa qualidade, essa quantidade de história literária moçambicana que passa muito pela poesia, por grandes poetas? Sim. Sentes esse peso? Eu sinto esse peso e, por sentir esse peso, nós formamos o movimento literário Cupaluxa. O que é este movimento? É um movimento que visa divulgar a literatura. Ensina, tem como legado saber ler, saber escrever, o porquê ler, o porquê escrever, o que é a literatura. Porque a nossa juventude, apesar de ser um país poético, com muita fonte de inspiração, temos também uma dificuldade grande, que é o hábito de leitura. A juventude, tanto os mais velhos, não têm tido muito hábito de leitura. Eu acho que isso justifica-se. As redes sociais estão um bocadinho mais achegadas às pessoas, as pessoas também. E resta pouco tempo para pegar um livro físico, ler, ou então para baixar um livro e ler. As pessoas têm muito mais entretenimento. Sim, tem tempo de trabalho, mas na hora do entretenimento a internet está em peso. Resta pouco espaço de tempo. Daí que criamos um movimento literário com o objetivo de desenvolver os hábitos de leitura nas escolas, nos bairros. Foi há 2 meses, tivemos um festival de literatura, organizamos o festival, fizemos o festival, houve aderência, tinha lá música, literatura, palestras, feira de livro. Foi um dos grandes marcos, porque nós já tivemos ali escritores brasileiros, angolanos, moçambicanos. Foi levar o escritor até o público, que chega a ser uma outra dificuldade que tem. Mas nós, como movimento literário, tentamos solucionar. Não falo só do movimento literário Cupaluxa, mas tem outros movimentos literários que se unem em grupo. Não, mas estás a falar do movimento que tu fazes parte, portanto podes falar sobre ele, não queiras falar sobre todos, fala primeiro daquilo que tu conheces bem. Muito desse pessoal do movimento está nessa antologia. Há bocado tu chamaste-me a atenção para um texto incrível do Amos Mutavele, que me passou, quando li o livro, quer dizer, que não me marcou tanto como dito por ti com a tua voz. Diz-me, se faz favor, o texto, que é para as pessoas perceberem de que é que nós estamos aqui a falar. Sonhei a erguer um rio num espaço que outrora foi salina. Mori no mar, ressuscitei no rio. Tenho saudades do sal. Amos Mutavele. Muito giro. Isto é de facto muito giro mesmo. Muito. Ele tem uma forma de escrever e, além de ser incansável, é interessante que ele leva o leitor a mergulhar dentro do texto e encontra uma certa identidade. Fascina muito. Não, mas isso o que é interessante na vossa poesia é que, ao contrário de alguma poesia da geração anterior, é uma poesia que já não é politizada, já não é tão politizada. Enquanto que a geração anterior tinha essa preocupação de politizar muito, de reivindicar nacionalismo, identidade, aqui não há muito disso. Ainda há alguma referência, sim, mas é tudo muito mais livre.
Sim. Portanto, já nasceste no Moçambique pós-guerra, no Moçambique democrático. Sim. É isso que vos leva também a reivindicar esse vosso espaço? Ou facilita-vos esta reivindicação de espaço? Sim, isso facilita e também nós temos que criar aquilo que é a nossa linhagem. No sentido de que nós já temos a identidade como escritores moçambicanos, né? Mas nós precisamos criar algo e, para além do mais, é algo que sai de nós, chega a inspiração e inspira. É isso que nós precisamos fazer. E é isso que vocês fazem. Se queres que eu te diga, é exatamente isso que vocês fazem. Predestinada. Esse é o teu nome poético. Sim, é. Porquê Predestinada? Esse nome tem um segredo. Tem um segredo? Sim. Conta lá o segredo, só favor. Esse nome nasceu oficialmente em 2011. Aquilo foi... Fizemos uma homenagem ao José Craveirinha e lá passou um vídeo. O filho dele trouxe o vídeo, passou no evento. Dentro do evento tinha uma parte que dizia que ele nasceu num domingo. E após isso, ele foi tido como um poeta predestinado. Aquilo entrou em mim e deu-me uma curiosidade que eu fui a correr atrás do telefone, fiz voltar as datas até o dia do meu aniversário. E fui encontrar que eu nasci também num domingo. Eu saí do evento a dizer, se eu tiver nascido num domingo... Vou ser predestinada. Vou ser predestinada. Cheguei em casa, encontrei que nasci no domingo. Perguntei minha mãe exatamente o dia. Ela também falou domingo. E aí passou a ser predestinada. Sim, mudei tudo. Tudo que veio meu passou a virar cidade predestinada. Muito bem. Como é que tu vês Moçambique hoje? Neste momento. Estás a vir de Maputo, como é que vês... Olhas para Maputo e como é que vês a cidade, como é que vês as pessoas? Desenvolvimento, terra de oportunidades e uma sociedade que tem uma identidade, sim, e que é capaz de crescer. É capaz de crescer literariamente, é capaz de realizar sonhos. Isso falo para os jovens, para os mais novos, para os da minha idade, até para os mais velhos. É um país, Moçambique no geral, posso dizer que é um país cheio de oportunidades. O que está a acontecer, né? As crises, não é só em Moçambique, Sim, é em todo o mundo, só que se calhar, para quem está em Moçambique e não lê um bocadinho mais ou não investiga um bocadinho mais, não se informa, pode pensar que é algo exclusivo. É algo exclusivo, tem que reivindicar. Mas essa é uma tendência que nós todos temos. Estamos sempre muito preocupados com aquilo que se passa primeiro à nossa volta. Porquê? Porque temos essa noção de que temos mais controle sobre aquilo, Sim. até podemos reivindicar muito mais, porque é que nos está aqui. O que está a acontecer lá nos Estados Unidos ou na China, ou seja o que for, parece-nos como notícia muito interessante, Sim. mas está demasiado longe para intervirmos. Tu disseste uma coisa interessante que é um país dinâmico, um país de oportunidades, e tu és de Maputo. Como é que tu vês o resto de Moçambique a partir de Maputo? Costumas sair para as províncias, porque esse é o problema do urbano relativamente às províncias, não é? Costumas ir ver o outro Moçambique? Sim, por acaso gosto. Estive a estagiar no início deste ano no hospital rural. E Onde lá é que era? Majacase. Eu pude aprender muito lá. Na verdade, quando eu vi Majacase, até fiquei um pouco assustada. Quando saiu a lista e vinha ali Majacase. Mas chegado lá, eu aprendi não só a trabalhar, porque isso eu já fazia, mas aprendi a me dar com as pessoas, aprendi a entrar na cultura de outra pessoa. A pessoa, por mais que tenha mesmos hábitos, ela tem um lado cultural, um lado como que lhe identifica. E isso tem a ver com a comunidade também. A comunidade tem sua identidade. Eu aprendi a chegar a uma comunidade e me aconchegar à comunidade, aprender deles e eles aprenderem de mim. Por acaso, agora eu vou transferida para Niassa, assim que eu voltar a Maputo. E lá eu espero também que venha aprender. Olha, eu tenho o hábito de passear por Moçambique. E nesses meus passeios eu encontro muita inspiração. Porque é um país que traduz, te leva à natureza, te faz estar face a face com a natureza, aquelas montanhas, as praias.
É um país com uma beleza fora de E com uma série. diversidade também cultural relevante, o que torna-o especialmente interessante, não é? Muito, muito E interessante. isso marca também o teu olhar para outros moçambicanos, olhar para as suas diversidades, olhar para essa riqueza toda e ter a tentação de incorporar pelo menos um pouco Sim. naquilo que é a tua produção poética, por Sim, sim, exemplo. sim. Por acaso, no meu livro, na Chuqueta, tem aí muitos textos que a maioria eu não fiz em Maputo. Fiz nas viagens. Foi chegar no sítio, ali em contato com a natureza e acabar escrevendo sobre aquele sítio. Tem aqui um texto, nesta antologia, que eu fiz em Gaza, numa das praias lá. É um texto que me marcou muito. Eu não estava com vontade de escrever, mas quando cheguei, foi para a do Bilene, cheguei, sentei e deu-me a vontade de escrever. Eu acho que toda a gente, eu só vi imagens, só vi fotos, mas toda a gente que vai para Bilene há de se inspirar de alguma forma, não é? Sim, sim, Mas sim. consegues sim. encontrar o texto? Sim, Diz-nos um bocado. já. Poema da meia-noite. Quero soltar o silêncio, desvendar mistérios. Quero também sonhar, enxergar o mundo. Quero ser guindaste, carregar o céu, subir, descer com os meus instintos. Quero desenhar como uma langatana, pular como chitsongotuana, gostar de saltitar na floresta, sentar-me à beira-mar, ver a voz do rio, sobreviver em queda de montanhas. Quero poder pintar sem que me pinte de elogios. Quero escrever um desenho do amor, pular sem receio de amar, ser o invento de quem inventou alegrar. Quero ser querida, quero ser entendida, mas agora quero apenas escrever o poema da meia-noite. Era tal coisa que eu dizia. Mas aqui está, há aqui coisas, obviamente, referenciais, né? Malagantana, blá, blá, blá. E, no entanto, há muito de pessoal, muito de sensibilidade pessoal, muito de algo que é interior. E isso só se pode fazer mesmo em contexto de grande liberdade. Não há outra forma de o fazer. Porquê é que eu digo isso? Porque existe sempre essa ideia de que, em grande parte dos nossos países, que existe muito pouco espaço para se expressar livremente. A expressão livre não tem que ser necessariamente a expressão política, ideológica ou isso. Também pode ser esse tipo de expressão. A liberdade passa muito por o indivíduo poder dizer a forma como ele sente, como ele se sente e como ele sente os outros à sua volta, como sente o que seja a sua volta. Quem é o poeta moçambicano que mais te influenciou? Já percebemos que o Craveirinha é incontornável. Mais gente. Mesmo da tua geração. Da minha geração? Sim. Da minha geração, eu leio muito o Nelson Lineu, o Amos Mucavel, Japonari Joane. Quem está a faltar nessa lista da minha geração? O Alex Dow, leio muitos textos dele também. E antes da tua geração? Antes da minha geração, eu lia muito o Miyakoto. Miyakoto. Sim, esse eu lia muito mesmo. Mas também gostava de ler Ngulani Bakakossa e... Falta um aí... E o Calando da Silva. Antes de ler Miyakoto, eu lia Calando da Silva. E por causa dos textos do Kalani, tem um livro que ele... alguns livros, né? Que ele referencia textos do Miyakoto. E ele também, quando ele declama muitos textos do Miyakoto. E deu-me a curiosidade de ter na íntegra esses textos. Daí a importância de fazer essas leituras e Sim. tal, e dessa forma trazer novos públicos para a literatura e para a leitura. Exato. Tu começaste a ler muito cedo. Sim. Começaste a ler muito cedo, enfim, como qualquer um de nós que começa a ler desde muito cedo, literatura infantil juvenil e tal. E logo a seguir passaste para esses autores. E hoje, sem ser moçambicano, o que é que gostas de ler? O que é que te atrai especialmente na literatura? Assim, de repente, o nome, o algo que tinha. Carlos Andrade Dumont, Fernando Pessoa, sou apaixonada por ele. Quem mais fora de Moçambique? Tem o
Estás a ver que estás aqui com um pequeno problema. Eu vou dizer uma coisa. Sabes qual é o problema? De toda a lista que tu fizeste, é só homens. Então, onde estão as grandes poetisas da lusofonia nessa tua cabeça? Onde é que param as grandes poetisas da lusofonia? Cá há muitas. Poetisa, que eu leio muito. Tens a Sofia, tens a São Deus Lima em São Tomé, tens a Sofia Melo ainda em Portugal. Eu estou a dar alguns exemplos. Mesmo no Brasil tens uma série delas. E vi que tu falaste só, exclusivamente, de escritores É que eu homens. admiro a maneira de escrever da parte masculina. Leio as mulheres também, a Sônia Sultani, leio a Ana Mafalda Leite, por acaso gosto muito do que ela escreve, mas eu tenho mais contacto com a parte masculina. Desde criança sempre gostei mais da maneira de escrever da parte masculina. Para ver que no meu livro, alguns textos, quem lê pode pensar que foi um homem que escreveu. Olha, Moçambique fez agora 40 anos da independência. Falou-se muito, muita exposição, debates, apresentações, livros e comemorou-se. Realmente houve uma comemoração. Como é que tu vês? Tu que não és uma filha das independências, és já quase... És uma filha das independências, não és da geração da independência, és uma filha dessa geração. Como é que tu vês, ou como é que tu viste esses... Como é que tu olhaste para estes 40 anos, agora que eles foram falados e que muita coisa foi falada de agora, olhando para trás? Achas, por exemplo, que a Guerra Civil foi uma perda de tempo? Bom, eu acho que esses 40 anos da independência têm muito a carregar. Tem resultados notáveis que nota-se que tem 40 anos, tem um país com 40 anos de independência, no caso. Dá para ver só pelos feitos, pelo tipo de sociedade que está-se a formar. É uma sociedade que se preocupa em adquirir conhecimentos. Eu acho que... Acho que a educação é um grande feito Exatamente. qualquer um dos nossos países. É um grande feito porque, além da pessoa ser uma pessoa inteligente, ela sabe ter inteligência E ganhar consciência, para olhar para tudo à sua volta. Sim, e olha, à sua volta consegue criar um empreendedorismo, consegue desenvolver um estudo científico, consegue descobrir um novo antibiótico, consegue fazer muita coisa à sua volta. E essa pessoa educada é a que consegue levar a sua família, seus filhos, seus sobrinhos à escola. Exato. Sim, porque eu acho que a educação é a base de uma sociedade. E está-se a lutar de todas as formas para que as crianças e os adultos que estão a estudar tenham uma formação digna. E o que é que falhou, do teu ponto de vista? O que é que falhou? O que é que falhou? Por exemplo, os moçambicanos dialogarem mais, por exemplo, os homens políticos serem mais dialogantes, tolerarem-se mais, serem mais elásticos na forma como abordam as suas posições políticas. Isso, por exemplo, é uma preocupação tua, no caso de Moçambique? Bom, eu acho que preocupação seria equilibrar. Equilibrar tanto em termos do país, porque podemos ver que de uma zona para outra há muita diferença. Muita diferença educacional, muita diferença de sociedade, que pode parecer que está a sair fora de Moçambique, mas ainda está em Moçambique. O modo de vida, muita diferença. Se formos olhar para o balanço de saúde, por exemplo, em Maputo está a um nível razoavelmente aceitável. Mas se formos um pouco para o norte do país, vamos ver os aspectos de higiene, os hábitos da população levam-lhes a ter muita doença. Se formos olhar, por exemplo, um caso concreto que é a cólera, uma doença que tem afetado muito Moçambique, tem tido mais cólera na zona norte. Mas por quê? Por causa dos hábitos. E na zona sul tem tido, mas não com muita intensidade como na zona norte. Eu acho que isso é algo que ainda tem que se fazer. Equilibrar as coisas, fazer chegar a informação, fazer chegar em forma de palestras, mesmo o hábito da leitura. Até na comunicação social e também fazer chegar... As redes sociais também. Claro, e fazer chegar o Estado. Sim. Porque um dos problemas de países como Moçambique, os países são grandes, têm uma dimensão tremenda, né? Enfim, mesmo São Tomé e Príncipe, que é um país pequeno, também tem esse problema, que é
não se consegue, e para mim, essa é uma das falhas das nossas independências, de quase todos os Estados, é não conseguir levar o Estado a todo o território. Sim. Isso cria desequilíbrios tremendos. E depois acontece o seguinte, é que o resto do território vem parar aonde existe o Estado, que é a capital. E isso desequilibra muito o todo do território. Desequilibra e faz mais. E cria uma espécie de conflitualidade entre o centro, que é a capital, e o resto do território, não é? Que olha para o centro como um sugadouro de tudo que é potencial e tudo que é recursos do próprio país. Do país. Esse do meu ponto de vista, essa é a grande falha de grande parte das nossas independências, das nossas decisões políticas. Mas isso sou eu a dizer. E percebi exatamente aquilo que tu disseste. Se alguém tiver que comprar o teu livro para oferecer no Natal, qual seria o motivo? O que é que te motivaria? No Natal ou noutra altura qualquer, mas o que é que te motivaria? O que é que tu dirias a alguém para o convencer a comprar o teu livro para oferecer? Não é só comprar o teu livro. Comprar o teu livro, a qualidade poética, estou aqui eu para dizer que sim, que deve-se comprar. Não. Para oferecer. Oferecer. Qual seria o bom motivo para se oferecer o teu livro? Bom, um motivo sensacional é que esse livro... Para além do título, que é muito bonito. E a capa. Quem é que fez a capa? Foi o Ribeiro Canutilho. Ok. Então, qual era a frase que tu utilizarias que era de oferta? Se tivesses que dedicar, por exemplo, o teu livro. Bom, para quem quer oferecer para a esposa, Por cabe exemplo? muito bem, porque tem aqui textos muito direcionados à mulher. Há textos, é uma parte do livro onde só tem textos que cantam a uma musa. E nós, as mulheres, gostamos de ser cantadas. Isto de ser cantadas tem muito que se liga. Guida Matavela, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Obrigada, eu. Eu vou ler, obviamente, o teu livro. Já tinha lido na antologia. E esperar que tu continues a produzir e que não deixes de ser predestinada. Ok? Ok. A nossa conversa foi assim, como acabou de acontecer. Fica por aqui e já de seguida vejo as notícias da semana. Já de seguida, as notícias mais relevantes que nos chegam de São Tomé e Príncipe. A Real Tours e a Associação Empresarial de São Tomé e Príncipe revelaram ter chegado a acordo com a World Travel Heavens para que a cidade de São Tomé seja a sede da gala de cerimónia no World Travel Awards África em 2017. De acordo com o BreakingTravelNews.com, o evento terá como principais patrocinadores a Motengil, a CST e a HBD. O World Travel Awards 2017 África será um dos maiores eventos já realizados em São Tomé e Príncipe. Terminadas as notícias, como sempre, deixo-me a sugestão, da semana. Vai ser o livro da Amélia Margarida Matavela, que eu já lhe chamo Guida Matavela. Chuqueta, grande título, de facto. As edições do ciclo de escritores moçambicanos na diáspora. Portanto, comprem, leiam poesia moçambicana, leiam poesia africana, leiam poesia. Por hoje é tudo. Espero por si. No próximo sábado às 18 horas. Já sabe, meu nome é Billy Neto. Esta é STP TV, a sua nova televisão.